Ele é um padre católico, e a desolação da igreja e a depravação dos outros clérigos o deixam confuso e sofrendo. Então, ele aceita Deus Todo-Poderoso e acolhe o Senhor retornado. Líamos as palavras de Deus Todo-Poderoso juntos nas reuniões. Era muito estimulante e proveitoso. Participávamos do banquete nupcial do Cordeiro. Ele fica chocado quando as forças malignas dos anticristos do mundo religioso o atacam sem parar. Alguns padres invadiram a igreja com uns 70 paroquianos. Seguraram-me e fui obrigado a entregar-lhes nossos livros das palavras de Deus. Outros foram para o pátio da igreja armados com pás e enxadas, e comecei a ouvir os sons de janelas e portas sendo quebradas. E o bispo de Zal disse que havia dinheiro, um carro e uma casa esperando por mim, que minha velhice estava assegurada, e que se eu voltasse a ser padre desistindo da Relâmpago do Oriente, eu estaria livre de preocupações. Diante de tanta tentação e intimidação, que decisão ele toma? Meus pais me criaram na Igreja Católica. E quando cresci, eu me tornei um padre. Com o tempo, a igreja foi ficando inóspita. Bispos e padres se envolviam em rivalidades e lutavam pelo poder. E frades e freiras tinham inveja e brigavam uns com os outros. Um dos nossos bispos sufragâneos se irritou porque a consagração dele não foi feita pelo bispo diocesano. Então ele se uniu a outros padres e disse que já que o bispo diocesano gastava o dinheiro da igreja e tinha se juntado à igreja das 3 autonomias, ele devia ser removido de sua posição. Houve até uma luta braçal com aqueles que o apoiavam. Esses episódios de inveja e ódio se tornaram cada vez mais sérios. E havia conflitos entre os próprios padres, que dividiam toda a igreja em diferentes facções. Eu fiquei enojado ao vê-los lutar por status daquele jeito. Não tinha nada de igreja ali. Era tão escura quanto o mundo secular. Parece que sim. O bispo quis me excluir por não me juntar às 3 autonomias. Ele designou um padre como meu assistente, mas, na verdade, era para ele tomar a minha posição. Quando esse padre veio, ele instigou os paroquianos a me banir. E logo depois, a igreja estava dividida em 2 facções. E muitos conflitos surgiram. Eu não queria fazer parte disso, então entreguei minha demissão ao bispo. Deixei aquela igreja, cheia de ódio e conflito, e me filiei a uma outra, nas montanhas, com vários frades e freiras. E como estavam as coisas por lá? Pensei que os membros de lá fossem simples e despretensiosos, sem tantas lutas ou conflitos por poder, que ali a situação seria melhor. Mas descobri que as coisas estavam igualmente sombrias por lá. A fé dos paroquianos era morna, pecavam lascivamente sem seguir os mandamentos. Eram desonestos, sempre gritavam com as pessoas e geravam conflitos. Os incrédulos sempre me procuravam para registrar queixas contra eles. Eram problemas que eu não podia resolver. Eu estava espiritualmente ressecado, sem nada de novo a dizer nos sermões. Justo quando estava me sentindo perdido, miserável e impotente, Padre Liu e o diácono Zan testificaram a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, dizendo que o Senhor Jesus tinha retornado. Fiquei chocado ao ouvir isso. Não ousei acreditar, mas também não ousei duvidar totalmente. E eu pensei que os últimos dias tinham chegado e que a igreja carecia de luz e da obra do Espírito Santo. Pecávamos de dia, nos confessávamos à noite e não praticávamos as palavras de Deus. Eu sempre me sentia incomodado e temeroso. Sentia que algo terrível estava acontecendo. Eu ansiava pelo dia em que o Senhor retornaria e nos salvaria das trevas e da angústia. Sim. Então, quando
testemunhar o que o Senhor Jesus tinha retornado, eu esperava mesmo que fosse verdade, mas tive medo de crer. Você foi cauteloso. Sim. Eu queria muito descobrir mais sobre esse retorno do Senhor Jesus. Então pedi que aqueles irmãos me contassem um pouco mais. Eles compartilharam muita comunhão comigo e leram algumas das palavras de Deus Todo-Poderoso, incluindo uma passagem que me impressionou muito. Deus Todo-Poderoso diz: após a obra de Jeová, Jesus se tornou carne para fazer sua obra entre os homens. Sua obra não foi realizada isoladamente, mas foi edificada sobre a obra de Jeová. Foi uma obra para uma nova era que Deus fez depois que ele tinha concluído a era da lei. Semelhantemente, depois que a obra de Jesus terminou, Deus continuou sua obra para a próxima era, porque o gerenciamento completo de Deus está sempre avançando. Quando a era antiga passar, ela será substituída por uma nova era, e uma vez que a obra anterior for completada, haverá uma nova obra para continuar o gerenciamento de Deus. Esta encarnação é a segunda encarnação de Deus, que segue após a obra de Jesus. Naturalmente, esta encarnação não ocorre independentemente. Ela é o terceiro estágio da obra após a era da lei e a era da graça. Cada vez que Deus inicia um novo estágio da obra, deve sempre haver um novo começo, e esse deve sempre trazer uma nova era. Assim, também há mudanças correspondentes no caráter de Deus, na maneira em que ele opera, na localização de sua obra e em seu nome. Não é de admirar, então, que seja difícil para o homem aceitar a obra de Deus na nova era. Mas, independentemente de como o homem se opõe a ele, Deus está sempre fazendo sua obra e sempre está liderando a humanidade inteira adiante. Quando veio para o mundo do homem, Jesus introduziu a era da graça e encerrou a era da lei. Durante os últimos dias, Deus mais uma vez se tornou carne e com esta encarnação ele encerrou a era da graça e introduziu a era do reino. Todos aqueles que são capazes de aceitar a segunda encarnação de Deus serão conduzidos para a era do reino e, além disso, se tornarão capazes de aceitar pessoalmente a orientação de Deus. Embora tenha feito muita obra entre os homens, Jesus apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrompido. E assim, agora que o homem teve seus pecados perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio há de desfrutar de uma verdade maior e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Então compartilharam muito mais comunhão comigo. Descobri que a obra de Deus está sempre avançando, que o Senhor Jesus fez a obra de redenção e que a fé nele só nos dá o perdão dos pecados. Mas nossa natureza pecaminosa não se resolve assim. Por isso, vivemos num ciclo de pecar de dia e confessarmos à noite, mas ainda presos ao pecado. Correto. A fim de salvar as pessoas do pecado e das forças de Satanás, Deus precisa fazer outro estágio de obra, com verdades para nos julgar e purificar. Assim resolvemos de verdade a nossa natureza pecaminosa e nosso caráter corrupto, para escaparmos do pecado, sermos purificados e entrarmos no reino de Deus. O mundo religioso perdeu a obra do Espírito Santo. Para ter a orientação do Espírito e o sustento da verdade,
Devemos aceitar as verdades que Deus fala nos últimos dias e não ficar para trás. Só assim crescemos na vida. Sim. Depois disso, li repetidamente a palavra manifesta em carne. Eu não me cansava disso. Meu coração era atraído por aquelas palavras. Ficava lendo até as 2 da manhã, todas as noites. Algum tempo depois disso, tive certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. E com alegria, aceitei a obra de Deus dos últimos dias. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu trouxe os irmãos que divulgaram o Evangelho de Deus Todo-Poderoso para a minha igreja, para que ajudassem a trazer os crentes verdadeiros para diante de Deus. Nós nos reuníamos e líamos juntos as palavras dele, encontrando um novo esclarecimento todos os dias. Aquilo era tão estimulante e proveitoso. Estávamos participando do banquete nupcial do Cordeiro. Aproveitavam a obra do Espírito. Sim. Eu soube que sua fé em Deus Todo-Poderoso gerou um alvoroço e tanto entre os católicos locais. Sim. Muitos bispos e padres da região tentaram obstruir meu caminho. O primeiro foi o bispo Zal, que disse: soube que se juntou a Relâmpago do Oriente. Não me contou algo tão importante e levou muitos paroquianos com você. Isso é trair o Senhor. Quando ele retornar, isso será revelado primeiro a nós, os bispos. Como eu não saberia se ele tivesse voltado? Desista disso e volte logo. Sei que você está numa região afastada e que a vida é dura. Se você voltar, cuidaremos de todas as dificuldades e necessidades que possa ter. Disse coisas condenando Deus Todo-Poderoso e blasfemando contra ele. Isso teve um impacto sobre você na época? Não. Só fiquei bastante perplexo. Ele era um bispo e tinha dito que o Senhor retornaria em breve. Por isso, guiaríamos os paroquianos a orar e vigiar para acolher o Senhor. Mas agora que o Senhor tinha voltado, ele não queria buscar e blasfemava. E condenava. Ele não era nenhum crente verdadeiro. Continuei espalhando o Evangelho, indiferente a ele. Então o bispo Wang veio com outra pessoa e sorridente me disse: o bispo Zhao me pediu que o convencesse a visitá-lo na casa dele. Ele está preocupado com seu bem-estar, temendo que siga a senda errada. Fiquei tão irritado quando ele disse isso. Eles não se importavam com as dificuldades dos paroquianos, mas se irritavam com minha fé em Deus Todo-Poderoso. Eles estavam tentando me impedir de aceitar a obra de Deus dos últimos dias. Eu lhe disse: vocês estão decididos a me afastar da minha fé. Há anos, as igrejas estão vazias, sem a obra do Espírito. A fé dos irmãos está esfriando e eles estão num ciclo de pecar e confessar. Tenho confessado a Deus, mas preso pelo pecado. E tenho sofrido muito. As palavras de Deus Todo-Poderoso me mostraram que nossa fé no Senhor só traz perdão dos pecados, mas não purificação. Se não resolvermos nossa natureza pecaminosa, não escaparemos do pecado. Ele retornou expressando verdades e fazendo a obra de julgamento para resolver nossa natureza pecaminosa, para poder nos libertar do pecado. As palavras de Deus Todo-Poderoso me mostram o caminho da purificação e salvação. E depois de investigar, não tenho dúvidas de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor retornado. Não desistirei da minha fé, não importa o que você diga. E o bispo Wan disse: é verdade que a igreja carece da obra do Espírito Santo e da presença do Senhor. Mas isso é temporário e é o Senhor nos testando. Contanto que permaneçamos fortes, veremos um grande reavivamento da igreja. Se você levar todos para a Relâmpago do Oriente, a igreja ficará vazia e não poderemos reavivá-la. O Senhor está prestes a voltar, mas ainda não voltou. Acha mesmo que ele não revelaria o retorno dele ao Papa? O Senhor deu a Pedro a chave para o reino, e Pedro a deu para o Papa que o sucedeu. No catolicismo, o Papa está no topo, seguido dos bispos das congregações.
todos esses clérigos são nomeados por Deus. Então, se o Senhor já retornou, ele nos teria dito primeiro. Já que o Papa e os bispos não ouviram nada sobre o retorno do Senhor, não há dúvida de que essa notícia é falsa. Se for para Relâmpago do Oriente sem a nossa aprovação, isso não seria apostasia? Muitas pessoas religiosas têm essas noções. Sim, eu também costumava pensar assim. Mas perguntei sobre isso quando estava investigando a obra de Deus Todo-Poderoso. A que conclusão chegou em relação a isso? Eu não concordei. O bispo Wang disse que o Senhor revelaria seu retorno primeiro a eles. Mas eu sabia que o Senhor Jesus nunca disse isso, que isso não está registrado na Bíblia. Para acolher o retorno dele, devemos seguir as palavras do Senhor. O Senhor disse: Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Mas quando ele, o Espírito da Verdade, vier, ele vos ensinará toda a verdade. As palavras de Deus são perfeitamente claras. Ele falará mais palavras e nos dirá a verdade quando ele voltar. E só se ouvirmos a voz dele e aceitarmos as verdades de Deus, poderemos acolher o Senhor. Exatamente. O Senhor Jesus disse: Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Seguidores como Pedro e Mateus, que seguiram o Senhor, ouviram o que ele pregava e só então perceberam que ele era o Messias que estiveram aguardando. E o Senhor decide se somos parte do rebanho dele com base em se ouvimos a voz dele. Por isso, o essencial para investigar o caminho verdadeiro é ouvir a voz do Senhor e usar isso para reconhecê-lo e aceitá-lo. É a única coisa em que podemos confiar. Você está certo. E Apocalipse afirma muitas vezes: aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor não revela primeiro aos bispos e líderes religiosos quando ele retorna nos últimos dias, mas fala diretamente às igrejas, permitindo que ouçam a voz dele. Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades, revelando muitos mistérios da Bíblia. Isso cumpre algo que o Senhor Jesus disse. Mas quando ele, o Espírito da Verdade, vier, ele vos ensinará toda a verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas as coisas que ele ouvir, ele falará, e as coisas que virão, ele as anunciará. As palavras do Senhor são claras. Aqueles que ouvem a voz dele e o seguem são as ovelhas dele, e são os únicos que podem acolher o Senhor. Então refutei o bispo Wang, dizendo: Você diz que o Papa e os bispos saberão primeiro sobre o retorno do Senhor. Mas isso é baseado na palavra dele? O Senhor Jesus nunca disse nada disso. Nem Deus Pai, nem o Espírito Santo. Nada disso está registrado na Bíblia. O que você diz não é apenas uma noção humana. Para acolher o Senhor, devemos seguir as palavras do Senhor, não nossas noções e imaginações. O Antigo Testamento diz que o menino Samuel serviu a Javé na presença de Eli. Segundo as noções humanas, a revelação de Javé deveria ter sido dada primeiro a Eli. Mas não foi o que Javé fez. Ele chamou o menino Samuel 4 vezes para lhe dizer qual era a vontade dele. E quando o Senhor Jesus veio, em vez de revelar isso aos sumos sacerdotes e escribas, ele apareceu aos pastores e lhes contou sobre o nascimento do Senhor Jesus. Obviamente, o Senhor não opera segundo as noções do homem. Não importa há quanto tempo alguém crê, nem seu status. Se estiver disposto a abandonar suas noções, buscar humildemente ouvir a voz de Deus, ele pode testemunhar a aparição dele. O Senhor veio nos últimos dias expressando verdades e fazendo a obra de julgamento. Ele não precisa pedir a opinião de ninguém, nem informar uma pessoa específica.
Essa obra é própria de Deus e nenhum homem pode interferir nela. Qualquer um que se revolte só ofenderá o caráter de Deus, igual aos escribas e fariseus, que se agarraram às suas noções contra o Senhor Jesus e o mandaram pregar na cruz. Eles cometeram um pecado hediondo e foram condenados e punidos por Deus. Essa lição amarga não é algo sobre o que devemos refletir. Qual foi a resposta do bispo Wang à sua comunhão? Ele só me disse assim, com raiva: "Você é bem insolente, ousando contrariar o Papa. Sabe, o padre Liu foi expulso da igreja ao se juntar a Relâmpago do Oriente. Os membros da igreja o rejeitaram e até a família dele foi contra. Ele desistiu do sacerdócio e recusou um carro e dinheiro. Você não acha que isso é um problema?" Achavam que desistir dessas coisas era impensável. Correto. O que você pensou na época? Que a Igreja Católica realmente não tinha a obra do Espírito Santo e que o bispo tinha dinheiro, status e prazer na ponta da língua, igual a um incrédulo. Como isso era servir a Deus? E assim, por mais que tentassem obstruir meu caminho, eu seguiria a Deus Todo-Poderoso. Eu disse, a Bíblia diz, devemos obedecer a Deus, não aos homens. Eu só obedeço às palavras de Deus, não as do homem. Pode desistir dessa ideia e pare de me aconselhar. Ele saiu irritado quando viu que eu não o ouviria. Depois disso, os bispos Zhao e Wang continuaram vindo para tentar obstruir meu caminho. Disseram, Padre Wei, você não deve ser irracional. No passado, para ajudá-lo a se tornar padre, bispos e padres arriscaram ser presos para proteger você. Pagaram um bom preço para ajudá-lo com seus 10 anos de treinamento para fazer sermões. Temos lhe dado comida e bebida. Seus pais trabalharam muito para você alcançar o sacerdócio mais cedo. Mas por causa da Relâmpago do Oriente, você os joga na sarjeta. Ainda é capaz de encarar os bispos e padres? Ainda consegue encarar seus pais? Desista dessa fé e volte para nós. Estamos esperando por você. Tudo isso afetou você? Minha mente entrou em conflito quando disseram essas coisas. Pensei em todos os anos em que os bispos cuidaram de mim. Fizeram muito por mim. A polícia me perseguiu por anos. E os bispos arranjaram tudo para mim, cuidadosamente garantindo minha segurança. Minha família era pobre e os bispos cuidaram de mim. Eu temia que seria ingrato da minha parte não ouvi-los. Como se você devesse a eles. Sim. Mas eu sabia que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado e que eu não podia dar-lhe as costas. Então fiz uma oração. Ó Deus, estou me sentindo fraco. Por favor, dá-me fé e força para que eu não seja persuadido. Quero te seguir até o fim. Depois disso abri a palavra manifesta em carne e vi essa passagem. Desde o momento em que chega a este mundo chorando, você começa a cumprir seu dever. Para o plano de Deus e para a sua ordenação, você desempenha seu papel e começa a sua jornada de vida. Não importa o seu passado, não importa a jornada à sua frente. Ninguém pode escapar das orquestrações e dos arranjos do céu. E ninguém está no controle do próprio destino. Pois apenas aquele que governa todas as coisas é capaz de tal obra. Desde o dia em que o homem veio a existir, Deus sempre operou assim, gerenciando o universo, dirigindo as regras de mudança para todas as coisas e a trajetória de movimento delas. Como todas as coisas, o homem é silenciosa e inconscientemente nutrido pela doçura, pela chuva e pelo orvalho de Deus. Como todas as coisas, o homem vive inconscientemente embaixo da orquestração da mão de Deus.
Também me lembrei de que o Senhor Jesus disse: olhai as aves do céu. Elas não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós mais valiosos do que elas? Se Deus cuida das aves no céu, imagine dos humanos. Eu fui criado por Deus e Ele me deu minha vida, minha comida e roupas. Tudo me foi dado por Ele. O bispo cuidou de mim graças aos arranjos de Deus. E minha chance de servir a Deus como padre também foi determinada por Ele. E era o amor dele. Eu deveria estar agradecendo a Deus. Se eu traísse a Deus para retribuir a suposta bondade de uma pessoa, aí sim é que eu seria ingrato. Além disso, aqueles bispos e padres eram invejosos, com fome de poder e queriam os benefícios do status. O Senhor retornou e eles não só se recusavam a investigar, como impediam outros de seguir a Deus. E até espalhavam mentiras e blasfêmias. Isso não era cometer o mal? Por mais gentis que parecessem ser, eles não estavam tentando trazer as pessoas para diante do Senhor, ajudá-los a conhecer o Senhor e ganhar a verdade. Estavam trazendo as pessoas para diante deles mesmos, para que os adulassem e seguissem, o que afastava as pessoas cada vez mais do Senhor. Isso me lembrou de algo que o Senhor disse aos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais ao homem o reino dos céus, pois vós mesmos não entrais, e aqueles que querem entrar, não deixais entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorais as casas das viúvas, fazeis orações longas, por isso recebereis julgamento maior. Os bispos e padres tinham todos sob o controle deles e impediam os outros de acolher o retorno do Senhor, em que isso era diferente dos escribas e fariseus. Eles não eram os servos malignos que a obra de Deus dos últimos dias expõe? Tentar ter consideração por eles seria uma traição ao Senhor. Com certeza. Então as tentativas deles de obstruir seu caminho abriram seus olhos. Sim. Isso acabou sendo um ganho para você. Graças a Deus. Mais tarde, quando o clero de outras províncias soube da minha fé em Deus Todo-Poderoso, eles começaram mesmo a me perturbar e me assediar. Eles me culparam, atacaram e me condenaram, dizendo que minha fé era uma traição ao Senhor, que eu era um traidor. O pior foi que eles inventaram coisas e distorceram os fatos para caluniar a Igreja de Deus Todo-Poderoso e blasfemar contra Deus. Quase ninguém quis me ouvir falar até o fim. Eu fiquei enfurecido. Pensava, como essas pessoas que ostentam seu trabalho para Deus podem ser assim? O que saía da boca deles era condenação e blasfêmia, ódio para com Deus. Por um tempo, sentia algo apertar meu coração e eu não tinha paz alguma. Eu sabia que, com eles me condenando e me rejeitando daquele jeito, os paroquianos deles me tratariam da mesma forma. Provavelmente me insultariam em qualquer lugar que eu fosse. Isso era muito doloroso e decepcionante. Eu me lembrei das palavras do Senhor. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, perseguirem e falarem todo mal contra vós por causa de mim. Deus se tornou carne e veio para salvar a humanidade. E sofreu abuso por parte do mundo religioso. As pessoas são tão cruéis, tão más com Deus. E aqueles de nós que seguem a Deus certamente sofrerão o mesmo tipo de calúnia. Mas sofrer pela justiça é abençoado e significativo. Vendo as coisas assim, deixei de me preocupar com a condenação e rejeição dos outros. Eles podem até me tratar assim,
mas ter a chance de acolher o Senhor, de ler as palavras de Deus e de encontrá-lo. Face a face é a maior bênção. Deus é meu tudo, e tê-lo significa ter tudo. Isso me confortou muito e me trouxe uma sensação de paz. Na minha igreja antiga, não recebia sustento espiritual, vivia na escuridão. Mas ao seguir Deus Todo-Poderoso, eu recebi o sustento da verdade e podia ver a salvação no horizonte. Era como voltar dos mortos. Eu tinha encontrado o caminho da vida eterna. E por mais que o clero católico me julgasse e me condenasse, eu seguiria Deus Todo-Poderoso. Depois disso, li esta passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Em cada passo da obra que Deus faz no interior das pessoas, externamente ela parece consistir em interações entre pessoas, como se nascida de arranjos humanos ou de interferência humana. Mas nos bastidores, cada passo da obra e tudo o que acontece é uma aposta feita por Satanás diante de Deus e requer que as pessoas permaneçam firmes em seu testemunho a Deus. Veja quando Jó foi provado, por exemplo. Nos bastidores, Satanás estava fazendo uma aposta com Deus, e o que aconteceu a Jó foram os feitos dos homens e a interferência dos homens. Por trás de cada passo da obra que Deus faz em vocês está a aposta de Satanás com Deus. Por trás disso tudo há uma batalha. Essa leitura me ajudou a ver que os ataques deles contra mim eram parte de uma batalha espiritual e um grande teste para mim. Usavam dinheiro, poder e prestígio para me seduzir a atrair a Deus e me atacavam quando não conseguiam o que queriam. Queriam me forçar a desistir da minha fé ao tentarem me impedir de seguir a Deus e de aceitar a salvação dele. Eles estavam assumindo o papel de Satanás. Estavam tentando me derrotar com essas táticas, levar-me a trair a Deus. Eu não podia cair nos truques de Satanás. Quanto mais o clero me julgava e me condenava, mais eu via a verdade de como eles odiavam a verdade e resistiam a Deus. Nenhum deles buscava ou ansiava pela aparição de Deus, nem acolhia a vinda do Senhor. Eram todos incrédulos, fariseus modernos que trabalham contra Deus. Sim. Fiquei muito surpreso quando numa manhã, ao amanhecer, quando eu estava na igreja em oração com alguns frades e freiras que tinham aceitado Deus Todo-Poderoso, os padres Juan e Lia apareceram com alguns paroquianos que não costumavam ser devotos, umas 70 pessoas, e invadiram o pátio da igreja. Eles tinham uma expressão ameaçadora no rosto. E concluí que eles usariam violência para impedir que os irmãos encontrassem o caminho verdadeiro. Fiquei com medo e rapidamente orei a Deus. Deus, minha estatura é baixa. Dá-me fé e força para que eu não ceda a essas forças religiosas malignas. Depois dessa oração, fiquei bem mais calmo, com menos medo. Calmamente. Eu me aproximei deles e disse: Padre Juan, Padre Li, por que trouxeram todas essas pessoas para cá? O Padre Juan me disse: você aceitou a Relâmpago do Oriente e, pior, envolveu os paroquianos. Acolher o retorno do Senhor é algo importante, mas você passou para a Relâmpago do Oriente em segredo sem discutir isso conosco. Você é um rebelde. Você se esqueceu das palavras do Senhor. A Bíblia diz: então, se alguém vos disser, aqui está Cristo, ou acolá, não acrediteis nele, porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e maravilhas, para seduzir, se possível, até os eleitos. Então, qualquer notícia da segunda encarnação do Senhor é falsa. Você foi enganado e traiu o Senhor.
e está recebendo a última chance. Desista da Relâmpago do Oriente. Volte com os outros para o rebanho e continuará sendo padre. Você chegou a hesitar? Não. Eu disse com voz firme: Padre One, você pode fazer comigo o que quiser, mas impedir que as pessoas investiguem um caminho verdadeiro, que elas ouçam a voz de Deus e acolham o retorno do Senhor, é inaceitável. É verdade que há falsos cristos e falsos profetas nos últimos dias. Mas o Senhor Jesus disse que ele retornaria. Não podemos deixar de acolher o retorno do Senhor só por medo de falsos cristos. Não é não comer por medo de engasgar? É sim. O Senhor Jesus nos instruiu a estar atentos a falsos cristos, pois eles não podem expressar a verdade. Só enganarão as pessoas com sinais e maravilhas. Só Cristo na carne pode expressar a verdade, dar vida à humanidade e mostrar a senda que leva para o reino de Deus. Cristo é o Espírito de Deus em forma carnal e ele possui essência divina. Só ele expressa a verdade para sustentar e pastorear os humanos. Só ele pode expressar o caráter de Deus e completar a obra de redimir e salvar o homem. Nenhum humano pode fazer ou imitar isso. Deus Todo-Poderoso está operando nos últimos dias, revelando os mistérios do plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus e as encarnações, expressando todas as verdades que purificam e salvam o homem. Só o próprio Deus poderia fazer toda essa obra. Quem mais, além de Deus, poderia expressar a verdade ou fazer a obra de julgamento nos últimos dias? Quem mais poderia purificar e salvar a humanidade? Ninguém poderia. Deus Todo-Poderoso expressa muitas verdades, e isso prova que ele é o Senhor Jesus retornado, o Cristo dos últimos dias. Como eles reagiram a isso? De olhos arregalados, o Padre One disse: Não importa se você está certo, você não quer voltar. Mas está fixado na Relâmpago do Oriente. Fomos instruídos pelos bispos para avisá-lo. Desista disso e entregue esses livros da Relâmpago do Oriente. Então o Padre Lee apontou para mim e disse: Entregue as chaves da igreja e esse pregador da Relâmpago do Oriente.